Olá, olá, meus queridos. Boa tarde, que nós tenhamos uma tarde iluminada e produtiva, e com certeza será. Neste encontro, o grande encontro das parábolas de Jesus. Olhe que momento bendito, este encontro que nos possibilita o entendimento das mensagens do Evangelho de Jesus. Como é oportuno este encontro, em um momento em que nós estamos vivendo de grande tristeza, momentos de conflitos, momentos de medo, e este momento nos dá a oportunidade de trazer a luz do Evangelho de Jesus para nossas vidas, para que nós possamos atravessar por estes momentos de dificuldade com mais serenidade. Tirar o nosso foco de toda essa energia deletéria e nos debruçar sobre o conhecimento que, como o próprio Cristo nos diz, nos liberta. Agora, neste momento, nós iremos estar abordando com as nossas amadas, que daqui um pouquinho nós iremos chamar, a parábola das redes. E nós agradecemos imensamente a todos os canais que nos permitem estar transmitindo esse momento de estudo, esse momento de elevação, esse momento de estreitar os nossos laços de amor, de amizade. Agradecer a Rede Amigo Espírita, agradecer a página do nosso irmão Tato Save, agradecer a Letra Espírita, ao Centro Espírita Amigos do Bem, a IGES, a TV 7. Então, são muitos os canais que, neste momento, nos dão as mãos para que mais e mais corações possam ter acesso. A internet está nos dando esta oportunidade de que nós todos possamos nos abraçar neste momento em que estamos tão carentes e tão necessitados. Parabenizar a Rede Amigo Espírita, 12 anos de muito trabalho, muito trabalho dedicado ao bem, este canal que tem aí estudos, palestras, o maior canal de divulgação da nossa doutrina bendita dos Espíritos. E a Rede Amigo Espírita no YouTube tem mais de 416 mil inscritos, e nós estamos em uma campanha. Nos ajudem! Campanha para novos inscritos no canal do YouTube da Rede Amigo Espírita, e você pode nos ajudar divulgando este momento, convocando os familiares e amigos a se inscreverem. Nós não podemos perder esta oportunidade. Quantos estudos nós temos, quantas palestras nós temos, congressos, seminários, dentro deste canal bendito. Agradecer imensamente ao nosso irmão, amigo, que tanto tem se empenhado nesta tarefa, o Zé Aparecido, e rogar a Deus que te dê, meu irmão, muita força e muita luz. Aqui também falar da Alma Nova Editora, a antiga Fergus, que está de alma nova, e é por isso que traz o nome, Alma Nova Editora, que traz mais empenho, mais dedicação, e que todos estes livros são para colaborarem com a Rede Amigo Espírita. Logo depois do nosso bate-papo, deste encontro, onde estaremos falando da parábola das redes, nós estaremos fazendo um sorteio de vários livros. Aqui nós temos, né, o livro das parábolas de Jesus, o Sérgio aí está mostrando, né, volume 1, volume 2, então é interessantíssimo para que nós possamos estar na busca destes conhecimentos. Então, vamos lá, nós vamos chamar agora as nossas irmãs que irão discorrer sobre esta temática
Parábola das Redes, a nossa irmã Cristiane Mascarenhas, lá de Recife, no Pernambuco, nordestina como eu, a Michele Ribeiro, de Tupã, interior de São Paulo, a Alzira Bessa, de Sacramento, de Minas Gerais. Elas já estão chegando. Opa! Sejam bem-vindas, amadas, sejam muito bem-vindas. Gratidão por terem aceito este convite em um momento em que nós estamos precisando falar do Cristo, divulgar esta doutrina e, acima de tudo, compreender as palavras do Mestre amado Jesus através das suas parábolas. Cris, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, querida. Boa tarde, Alzira, Michele também. Boa tarde a todos os internautas que estão aqui conosco. É uma alegria, né? Mais de 25 horas entre amigos, conversando sobre os ensinamentos do Cristo. Uma maratona é para os corajosos, né? Fazer um evento desse é um esforço hercúleo, o Rafael Papa está tendo, a gente sabe, mas estamos muito felizes, muito animados, muito alegres e desejosos de compartilhar, né, um pouco que nós conhecemos com todos que estão aqui, né? Aguardar também os comentários e as perguntas dos corações que estão aí juntos aos nossos. Muito obrigada. Olá, Alzira, querida, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, é um imenso prazer participar junto com vocês, com a Cris Vasconcelos, com a Michele querida, você, Inalda. Para mim é uma alegria compartilhar desse banquete de luz que a Rede Amigos está nos oferecendo desde ontem à noite, nesse momento tão especialíssimo da humanidade, é sorver mais uma vez o cálice de luz que o Cristo tem nos oferecido e que muitas vezes não tenhamos tido a oportunidade de compreender. Um abraço amigo ao senhor Aparecido, ao nosso querido Rafael, e a todos aqueles que estão compartilhando desse momento da Rede Amigos, nesse conclave de luz, de muita esperança, que a semeadura deste trabalho fecunde no coração de todos a esperança. Obrigada. Boa tarde, Michele, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Nalda, boa tarde a todas, a minha gratidão. Boa tarde, Cris, boa tarde, Alzira, minha querida amiga, companheira de tantas lutas. Uma alegria estarmos aqui todas reunidas em nome de Jesus, para que nós possamos refletir um pouco sobre essa luz divina que são as parábolas do Cristo, nos convidando à vida com abundância, a um plano de vida superior, e temos sido tão teimosos, né, em seguir as orientações, os ensinos do guia, que é o Cristo Jesus. Então, que ele possa ser para nós a nossa bússola, o nosso leme, que nos oriente, nos inspire, não só hoje, mas sempre, viu? Parabéns à Rede Amigo Espírita, muita gratidão pela oportunidade no convite de hoje, um abraço ao José Aparecido, ao Rafa, abraço a todos. É isso, meus queridos. Então vamos juntos nesse momento e nós vamos convidar a todos para que nós possamos nesse momento já entrar neste clima, fazermos a nossa prece, buscarmos nos unir ao Criador, buscarmos realmente nos sentirmos todos em proteção. Porque nós precisamos de todos esses estímulos da nossa mente, do nosso pensamento elevado, para que nós possamos ter uma boa compreensão. Senhor e Mestre Jesus, amigo incondicional de todas as horas, sol de grandeza maior, é em teu santo nome que nós nos reunimos. Estamos, Jesus, aqui para te servir e pedimos que possamos alcançar o pensamento divino. Possamos, todos nós, nesta tarde, sentir a tua presença, buscando uma compreensão
em especial desta parábola, tão oportuna as suas reflexões para o momento pelo qual a humanidade passa. É um convite para que nós possamos nos reerguer. É um convite para que nós possamos ter força e, através da nossa luta, seguindo unidos, segurando as tuas mãos de luz, possamos todos nós termos dias melhores, com mais consciência, com mais harmonia e com um sentimento de gratidão. Abençoa-nos, Pai, abençoa todas as nossas irmãs que aqui estão, que tão amorosamente aceitaram o convite, para que possamos, através dessa discussão salutar, trazermos paz, luz, para a nossa mente, para o nosso espírito tão necessitado. Permanece conosco, amado Mestre, hoje e para todo sempre. Que assim seja, que assim seja. Então, vamos lá. Nós vamos ler a parábola e depois desta leitura, nós começaremos a discorrer a temática. E o que eu rogo, queridas, já que sou só mediadora, o que eu rogo é que todas vocês tenham uma inspiração divina e que nós possamos ter bons ouvidos. Então, eu vou ler, meus queridos, a parábola de hoje, que nos diz assim: a parábola da rede está descrita no seguinte registro do apóstolo e evangelista Mateus. Novamente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que recolheu todo gênero de peixe. Quando ficou cheia, depois de a puxarem para a praia e de se sentarem, escolheram os bons em recipiente e os deteriorados jogaram fora. Assim será na consumação da era. Os anjos sairão e separarão os malvados do meio dos justos e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá o pranto e o ranger de dentes. Entendestes todas essas coisas? Disseram-lhe sim. Ele lhes disse: por isso, todo escriba que se tornou discípulo do reino dos céus é semelhante ao homem, senhor da casa, que extrai do seu tesouro coisas novas e antigas. Mateus 13, 47 a 52. Esta é a parábola da rede que nós estamos trazendo para que nós possamos, através das amadas, buscar o entendimento. Cris, sem muita delonga, por favor, a palavra é com você. Muito obrigada. Então, para nós nos situarmos nessa parábola que só está em Mateus, que Jesus fala reservadamente para os discípulos, nós sabemos que muitas das conversas de Jesus, algumas informações, algumas reflexões, o povo não conseguia alcançar. Então, em particular, ele aprofundava com os discípulos e dizia mais algumas coisas, porque já eram espíritos que dentro da média estavam mais avançados, né, mais receptivos, poderiam entender melhor a mensagem. Então, essa parábola é dita separadamente, né? Ela é a 7ª parábola, isso é muito significativo, porque o número 7, assim, os números para os judeus, né, na realidade, de uma forma geral, tem muita simbologia, a gente não tem como desprezar. E o 7 é aquele número que vem carregado como o número da perfeição, né? Ele fala de uma plenitude física, material, fala da perfeição, né? O 7º dia que finaliza a criação. E
O número 7 é citado mais de 800 vezes na Bíblia e mais de 50 no Apocalipse, né? Então, essa parábola, como você falou, realmente, ela dá um fechamento, né, dentre as parábolas do reino, né, que são as demais. Então, o reino que Jesus fala, nós sabemos, né? O reino dos céus, Mateus usa céus, porque ele falava para os judeus não falavam o nome de Deus. Nós sabemos que era uma implantação do reino no nosso coração, não material, né? Aí a gente tem uma interpretação aí de mundos felizes, regenerados, mas também da tranquilidade, da paz de espírito, da nossa felicidade, né? No nosso coração. Essa parábola, ela é muito bem entendida pelos discípulos, a maioria pescadores. É uma coisa importante. Como é que eles pescavam naquela época? Em grupo, porque a melhor forma de pescar era através do arrastão. A rede tinha 2 metros de largura e 100 de comprimento. Então, o que é que se fazia? Amarrava uma ponta na borda, né, na extremidade da praia, e a embarcação jogava a rede e puxava pelo outro lado. Ou então, 2 embarcações mesmo, dois barcos, né? Então, observem que não tinha como pegar só peixe bom, não tinha como escolher, vinha tudo, né? Vinha todo tipo de peixe. E o interessante é que os judeus não comiam todos os peixes. Eles não comiam peixes com barbatanas, nem com escamas. Está em Levítico, no 11:10, essa instrução, né, para eles. Então, essa parábola, o contexto é esse, né? É muito claro para eles quando Jesus fala sobre esse elemento, que ele usava elementos, né, do cotidiano de todos para um bom entendimento. Então, esses elementos são muito conhecidos dos nossos queridos discípulos, e ela vem com 2 abordagens aí. Uma é da gente realmente se identificar, e onde é que eu estou, né? Eu estou com peixe bom, ou estou peixe ruim, os 2 estão dentro de mim, eu tenho, né, tenho que trabalhar isso, mas vem também como uma advertência, é a outra abordagem, no sentido de líderes religiosos, líderes humanitários, não só religiosos, ter a responsabilidade de não modificar as palavras divinas, de orientar, de dar o exemplo, né, de não ser os ímpios, né, sermos realmente, é um chamado a sermos pescadores de homens também. Então, isso é uma pequena introdução para minhas queridas amigas agora falarem um pouco também dessa primeira aproximação com a parábola que a gente está tendo agora. É muito interessante o que a Cris trouxe, né, a questão de ser a 7ª, porque acho que o reino de Deus, que essa parábola vem anunciar, é uma questão que nós entendemos que grande parte da humanidade ainda não a compreendeu. E nós entendemos que quando ele deixa essa parábola para o fim, as ações do Cristo são ações que ainda vamos gastar muito tempo, a gente sabe, séculos talvez, para entrar na sua profundidade e fazer um processo de transformação para todos nós. Mas me chama a atenção essa parábola ser a 7ª, porque as anteriores a esta, todos falavam de uma ação que estava dentro de alguma coisa. E nós precisamos entender que nada que Jesus trouxe é para fora de nós, é para dentro de nós. E isso, didaticamente, a gente pode ver a grandiosidade do mestre, que trouxe uma afirmativa tão importante, subjetiva, porque ela não tinha como ser explicada de outra forma, e, ao mesmo tempo, objetiva, porque ela vai estudar toda a parte do universo, que são todas as moradas onde essa rede pode alcançar, né? E o subjetivo é aquilo que está dentro de nós. Eu acho interessante que, quando a gente vai estudar essa parábola, ele compara aquele pai de família que tira dentro dele um tesouro do velho, do novo, para orientar aqueles que estão à sua volta, né? Isso, para mim, é muito, assim, expressivo, porque essa parábola, ela não pode ser vista como a maioria das pessoas veem, para os homens, ela é vista para o espírito imortal, por isso que ainda
nós ainda temos muita dificuldade para compreender tudo aquilo que está em nós, né? E aí me faz lembrar daquele encontro de Jesus, né, com Hanã, quando ele fala do reino de Deus, e os judeus, eles estavam acostumados sempre com as coisas externas, né? E até hoje, a gente pode observar que até muitos espíritas também estão ligados às coisas externas. E nesse momento, a parábola da rede, para mim, é de grande importância, porque será que Deus não está lançando a rede agora outra vez? Não está levando, tirando do mar, e agora do mar que nós estamos mergulhados nele, tantos peixes, tantos espíritos que estão indo e outros estão chegando? Então, eu acho que é uma parábola extremamente que nos remete a uma reflexão. Porque quando Jesus fala para Hanã, ele afirma que o reino de Deus, o reino dos céus, né, está no coração dos homens. E nós não podemos procurar isso do lado de fora, né? E me chama muito a atenção, não sei se é porque sou professora, é muito educativo, tudo aquilo didaticamente que o Cristo trouxe. Por isso que veio mesmo como mestre, porque ao proferir as suas palestras, as suas passagens, né, que vem como forma de parábolas, e que eu particularmente me incomoda quando fala assim, das histórias de Jesus, não são histórias, né, gente, são expressões da mais alta importância que configura na consciência uma direção para o espírito, né? Então, vejo que, didaticamente, o cuidado que Jesus teve para não ferir a sensibilidade dos outros. Como a Cris falou, quando os discípulos vão falar com ele, e ele fala com vocês, eu posso explicar de forma diferente, né? Então, será que nesse momento que nós estamos vivendo, nós espíritas, que estamos no papel de auxiliar o Cristo, eu tenho pensado muito, será que um de nós aqui, tantos outros, não fazemos parte daquele grupo dos 500 da Galileia? Então, nós estamos na hora de dar esse impulso, né, nossa vontade de contribuir para que as pessoas compreendam o momento que nós estamos passando, enquanto estamos vendo tantas pessoas com medo, sofrendo muito, né? Nós estamos trazendo a esperança, a alegria, porque essa rede pode nos levar também para outros lugares, né? Então, acho muito interessante que a gente possa fazer essa dinâmica, né, para auxiliar aqueles que estão conosco e a nós mesmos. Deixar aí para a Michele, né, Michele? Consegui. Realmente, essa parábola e essas parábolas que estão nessa sequência de reino dos céus, e eu também me lembrei, assim, quando eu comecei a estudar, do diálogo de Jesus e Hanã, né? Não tem como a gente não lembrar, né, desse diálogo, porque buscamos durante tantos milênios o reino dos céus, né, o reino de Deus em locais exteriores, em templos, em moradas, em mansões celestes, mas o Cristo vem, olha quantas parábolas ele vem nos mostrar que o reino de Deus está dentro no meio, né? Ele compara com a semente, várias vezes, ele compara com o tesouro, ele compara ali o grão de mostarda, ele compara a rede que está dentro do mar e que busca peixes. Então, é um movimento de construção interior, é um movimento de construção do espírito que nós somos. Mas se vivemos, mesmo nós espíritas, apartados da consciência, né, do ser espiritual que somos, das potências que existem em nós, e que essa construção divina depende de nós, desse nosso esforço de nos ajustarmos e de vivenciarmos os deveres perante as leis divinas, aí acontece aí o que traz a parábola, e que traz a parábola do joio e do trigo, que está aqui próximo também, né? E que o Cristo explica que esse movimento interno nos mostra a necessidade de arrancar joio,
nos mostra a necessidade de separação em nós do peixe bom e do peixe ruim, e também fora de nós, planetariamente, esse momento que nós estamos vivendo de transição planetária, de modificação para um plano de maior leveza, né, vibratoriamente no planeta, de regeneração. Então ele fala de transição planetária, mas ele fala da transição que precisa acontecer dentro de nós, porque muitas vezes nós ficamos esperando fora de nós. Que milagres aconteçam, que catástrofes aconteçam, nós estamos ainda tão mergulhados, né, no externo, né, que não conseguimos entender ainda, compreender essa necessidade do reajuste, da transformação, da separação do joio e do trigo, da construção do reino divino em nós, que acontece com o cinzel ali da boa vontade, né, como Cristo traz para nós, que acontece quando nós iluminamos os sentimentos, porque não existe nada mais brilhante, mais puro, mais belo que o sentimento puro, né? E nada é mais poderoso do que a boa vontade, para que nós possamos, então, trabalhar dentro de nós o que há necessidade de ser transformado e trabalhado, para que possamos, então, adentrar um período de renovação. E assim, doarmos de nós o que pudermos, o que tivermos de recursos, para auxiliarmos também, dar a nossa cota de contribuição nessa parte que nos compete aí, na obra aí da transformação, né, da evolução planetária, da evolução do todo. Então, essa parábola ela é muito especial, realmente, porque vem nos convidar aí com muita esperança, a uma movimentação energética, vibratória, espiritual, dentro de nós e fora de nós, num plano que nos convida a tanta abundância, a tanta leveza. Então, se nós ficamos presos ao ciclo acanhado da Terra, às nossas lutas terrenas, e esquecemos o ser divino que nós somos, as leis divinas que nos regem com amor infinito, sabedoria e misericórdia, nós vamos olhar para a situação pandêmica, para as dificuldades que todo esse período nos traz, e podemos entrar num processo de ansiedades e de medos, e nos esquecemos da esperança, porque nos lembramos da lição de Cristo, falando para todos nós, no sermão profético, né, que esses momentos chegariam, mas que ali não é o fim, é o início, são as dores do parto, mostrando para nós o início de uma nova era, melhorada, modificada, mais sublimada, mais leve, convidando todos nós para um banquete espiritual. Mas se ficarmos aprisionados ao chão, continuaremos vivendo na escassez, porque fora, apartado do caminho da nossa destinação espiritual. Então, nós, espíritas, precisamos, com muita urgência, viver esse ser espiritual que nós somos, buscar o despertamento mesmo da nossa consciência, de nós mesmos, em todos os atos, ações da nossa vida, né? Então, acho que é sobre isso que a parábola vem nos falar e nos traz muita esperança nesse período. É uma grande oportunidade divina, é uma grande oportunidade que estamos vivendo. Você Inalda está tá sem mutada. áudio. Está mutada, Inalda. Opa! Obrigada, amadas. Então, as parábolas, como nós sabemos, são narrações com fundo alegórico, né, e que tem um propósito, né, e Jesus, pedagogo, emérito, ele recorria frequentemente às parábolas, a fim de nos trazer algo, neste propósito realmente de ensinamento, né, como o nosso mestre, um ensinamento profundo. Então, essas parábolas do Cristo, embora ditas de uma maneira simples, muitas vezes, né, no entendimento para alguns infantis, eles tinham um ensino profundo, e essa profundidade o Cristo nos deixou, para que nós pudéssemos buscar dentro de nós, quando nós realmente estivermos
maduros para esta compreensão de buscar verdadeiramente essa profundidade de cada palavra, de cada mensagem, para que nós pudéssemos despertar o eu espiritual que temos, sair realmente da infância. E Jesus tão sabiamente nos trouxe isso através de vários elementos, que àquela época o povo teve dificuldade, que ainda nos dias atuais nós temos essa dificuldade. Daí a necessidade de nós estarmos constantemente buscando a luz do Evangelho, para que esta luz possa realmente clarear o nosso caminho, percebermos a profundidade de tudo isso. E trazendo aqui, né, no livro Parábolas de Jesus à luz da doutrina espírita, nós temos aqui, né, a menção de que toda essa expressão simbólica, ela contém algo para nós que nos indica uma transição. Segundo a veneranda Joana de Ângeles, opera-se na Terra, neste largo período, a grande transição anunciada pelas Escrituras e afirmadas pela doutrina bendita dos Espíritos. Então, queridas, amadas, esta rede que a parábola nos traz, ela está nos indicando a mudança, a transição, a transformação moral e espiritual. Ela pode ser entendida assim, Cris? Não, essa rede, ela sempre foi jogada. É a lei de amor. Sempre, a vida toda, né? E ela vem como uma oportunidade. É o Evangelho, né? É o próprio Cristo. E aí a gente pode lembrar o seguinte, que é necessário que haja uma evolução do planeta também, do ponto de vista geológico, né? Com essas transformações. E nós, como seres humanos também. Quando nós não conseguimos adequadamente acompanhar esse avanço, algumas catástrofes são necessárias para dar um impulso, né? Alguns momentos trágicos são necessários, porque nós temos uma característica, nós temos desde os primórdios, né? Nós temos uma probabilidade de manter o status quo, para não gastar energia, para não ter o esforço da mudança. Então, realmente, se não houver algo que nos tire do desconforto, a gente continua do mesmo jeito, para o resto da vida. E aí a gente sabe que por que isso? Nós sabemos também que nós não nos esforçamos para melhorar, porque ficamos olhando a média das pessoas. Então, como a média está mais ou menos com a gente, eu acho que estou bem. Né? Mas não é isso, na realidade. E aí a gente lembra também, você falou em transição planetária, que numa fase de transição, vários espíritos de ordens diferentes, eles estão transitando no mesmo local. Né? Então, nós estamos em contato com vários tipos de espíritos. Né? Esses peixes são espíritos de várias ordens diferentes, mas que todos têm a oportunidade, porque a rede vai para todos, né? Recolhe, mas aí eu lembro muito dos chamados e poucos os escolhidos. Todos são chamados, a mensagem para todo mundo, né? Que conhece. Agora, quem são os escolhidos? São os elegíveis. São aqueles que se esforçaram, que já galgaram alguns passos e que estão numa condição de ser escolhido. Não por privilégio, não aleatoriamente, mas porque está em condições. Né? Então, essa rede ela é muito democrática, mas realmente depois a gente sabe também o quê? A água representa o mundo material. Por isso que vem aí o simbolismo do peixe, né? É o mundo material representado pela água, tipo assim, o evangelho nos resgatando de uma coisa que vem sendo falada há muito tempo, que é a questão do materialismo da gente não prestar atenção nas coisas espirituais, mas andarmos distraídos, como diz Joana de Ângeles, com nossas pequenas ocupações e futilidades. Ela usa exatamente essas expressões. E o que nos rouba desse mundo espiritual é o mundo material. São as preocupações, é consumismo, é a gente gastar hora à toa, sem fazer nada, né? A gente não fazer nada para a nossa evolução, não estudar, não
fazer uma boa leitura. Então, como estamos consumindo esse nosso tempo, né? E aí os tempos são chegados, como Michele falou, e agora? Eu tenho que me apressar, né? Somos trabalhadores da última hora, mas também sabemos que o da última hora agora vão ser os da primeira hora, né? Na próxima etapa. Então, essa rede é a lei do amor que sempre existiu, sempre vai existir. Não é porque um peixe que foi jogado de volta para o mar, olha só, jogado de volta para o mundo material, para a reencarnação, né? Não é por isso que não vai ter novas oportunidades, porque a misericórdia de Deus está sempre presente no mundo. Mas, quando é que eu vou querer isso? Eu quero isso agora, eu quero antecipar a minha felicidade, a minha paz de espírito, ou eu vou deixar mais para frente? Né? Quando poderá haver choro e ranger de dentes, ou seja, provações, mundos diferentes que eu possa ser convidada a habitar, porque não tenho mais uma vibração compatível com o planeta Terra, né? Já cansado de sofrimento, já desejoso de paz, de viver o bem, de viver o amor, fraternidade, de não precisar se assustar com ninguém quando está na rua, de ter medo do seu irmão, né? De desconfiar de alguém. Então, nós já estamos muitos querendo isso. Se não tiver numa faixa vibratória semelhante, vai ser convidado a contribuir na obra ainda, porque todos contribuímos na obra, em outro planeta, né, que tenha a mesma sintonia, ajudar na evolução de um planeta, às vezes, provavelmente, né, mais atrasado que o da gente. Nós sabemos, assim, planeta de expiação e provas, né, divinos, os primitivos, mas nós sabemos que não é delimitado, que existe uma variedade de mundos em situações, né, diferentes aí, existe uma infinidade de situações entre o mundo. A gente não pode taxar simplesmente um primitivo e um de expiações e provas. Não, tem uma gama aí no meio deles, numa condição intermediária. Né? Então, não necessariamente vai para o primitivo do zero, mas vai para algum mundo que esteja vibrando na sua mesma faixa, né? Então, essa rede é isso, essa rede é a oportunidade, né? Eu costumo dizer assim que a possibilidade da reencarnação, né? A reencarnação é uma forma de Deus nos perdoar. Porque um perdão dito simplesmente sem dar uma oportunidade para a pessoa não é um perdão de verdade, né? Mas quando eu dou uma oportunidade, eu estou confiando de novo na pessoa, eu estou ajudando, eu realmente estou doando através de mim, perdoando. Aí eu estou realmente dando uma oportunidade. Então, a reencarnação é uma oportunidade que nós temos. Né? Esses peixes lançados de volta, ou esses peixes jogados na fornalha. A fornalha faz o quê? Purifica. O fogo é o símbolo da purificação. Né? Então, nunca é o fim. Né? São ciclos apenas. Alzira? Então, vou pegar aí o gancho da Cris, né? Eu acho que eu vejo isso com os olhos que Kardec nos oferece, que já trouxe na Gênese esse período da regeneração, da transição, de como nós receberíamos a Era Nova. Mas eu vou voltar um pouquinho lá no diálogo de Jesus com Renan, quando ele pergunta se ele conhecia Roma ou Atenas. Eu acho que até hoje nós estamos só nessa. Então, nós estamos procurando só Roma e Atenas. E ele fala que ele conhecia a verdade. Infelizmente, nós estamos... Eu particularmente não gosto muito dessa palavra, porque eu acho que ela é muito pesada para quem está nos ouvindo, e às vezes não tem uma compreensão maior de fim de mundo. Porque fim de mundo parece estar acabando. Eu acho que nós estamos fechando um ciclo para começar outro. E esse outro, ele já começou, não foi agora, nós estamos agora no ápice dele, mas ele iniciou com a chegada do Consolador, que foi a porta de esperança que Jesus nos deu. Mas, infelizmente, nós ficamos presos às nossas ilusões, ao materialismo, a esse capitalismo que consumiu, que ninguém tinha mais tempo, e nós esquecemos de quem somos. O que vim fazer?
Porque quando a Cris falou da reencarnação, a reencarnação é um meio divino que Deus nos ofereceu para que nós pudéssemos encontrar com a oportunidade de nos reeducar. Reeducar o quê? As nossas más inclinações, as nossas más tendências. Então, o processo pedagógico do Cristo, com todo respeito, ele não foi compreendido ainda. Porque a doutrina espírita, ela traz declinada para todos nós que ela é um processo de educação do espírito. E nós que hoje estamos vivendo como homens e não tivemos tempo para espiritualizar a nossa existência, e por isso que agora nós estamos passando por esse momento de medo, porque falou-se muito bonito do Evangelho, pregou-se muito o Evangelho, mas interiorizar o Evangelho não foi interiorizado. O mergulho que o Evangelho nos convida para descobrir as potencialidades do espírito que nós somos, para modificar toda a estrutura mental, a origem das nossas ideias, porque o sentimento nasce no nosso pensamento, revestir os nossos interesses de intenções divinas, isso não foi feito. Então, nós ficamos ainda deslumbrando Roma e Atenas, porque é o mundo exterior que nós estamos deslumbrando. E quando essa rede nos é dada, como Cristo colocou, que realmente é a lei do amor, é esse código divino que está em nós, feliz daquele que conseguiu pegar na rede, gente. Feliz daquele que conseguiu ser tirado, porque esse ser tirado é tirar de dentro de nós o olhar que eu tenho uma oportunidade. E esta oportunidade, eu vejo que agora ela está tão nítida, quando nós tivemos que voltar os olhos para o maior compromisso nosso, que é a família. Porque até então nós queríamos ficar para fora. E nós não tivemos tempo para preparar a nova geração, que na Gênesis vem nos mostrar. Porque eu, por exemplo, vim do século passado, né? Mas um século que me ensinou muito. E para que a gente possa também entender esse novo ciclo, e gosto muito de uma explicação que Caibart traz para nós, é que as instituições velhas não atenderão às necessidades dos espíritos de hoje. E isso está sendo tão forte, porque nós estamos vendo todo mundo perguntando como é que vai ser a casa espírita, que nós precisamos de voltar, sendo que a rede está dentro de mim, a rede está na minha consciência, e eu não descobri isso ainda. Eu estou querendo lançar para os outros aquilo que eu não descobri. E é por isso que acho que esse grande espírito, que vem com grande compromisso com o Brasil, Eurípides Barçanufo, nos traz uma metodologia para que nós pudéssemos aprender a trazer a doutrina espírita para o ser espiritual que nós somos. Eu acho que esse momento, para mim, e acredito que ele é o mais importante de todas as minhas reencarnações. Porque não adianta a gente dar receita, a escola vai ser assim, a sociedade vai ser assim, o centro espírita vai ser assim. Nós nunca vivemos essa situação nesta existência. Aonde está escrito esse modelo? Esse modelo está dentro de nós. É alinharmos a nossa forma de pensar, de agir com a lei de Deus, com a lei do amor. Então, eu vejo que nós teremos agora um grande papel daqui para frente. É estimular os nossos irmãos a modificar o olhar para aquele que caminha conosco. Não dá mais para fazermos um trabalho para os homens. Nós estamos sendo convidados a sermos os trabalhadores da primeira hora do terceiro milênio. E isso é um chamamento muito forte, porque a esperança ela não pode ser semeada. A esperança tem que ser trabalhada na minha intimidade, porque ela vem do verbo esperançar, é trabalho, é ação. E eu vejo assim, quando Jesus traz aquela passagem do Evangelho, né, quando a gente entrar na casa de alguém e que nós não formos bem recebidos, que tira a poeira e continuamos a caminhada, nós ainda não aprendemos isso,
Porque nós espíritas não deveríamos ter mais raiva, mágoa, crítica, julgamentos. Por quê? Porque isso está na lei. E se esta lei está na minha consciência e eu ainda não descobri, então eu estou distante desse reino de Deus. Porque o papel nosso agora é alinharmos no processo de educação do pensamento e do sentimento, para que eu possa situar-me como filho de Deus e sabendo que todas as minhas potencialidades precisam ser expandidas como grande oportunidade que essa existência está me dando. Então, eu vejo que a educação do espírito é, sem medo de errar, o caminho do terceiro milênio. E aí, puxando o gancho do que a Alzira trouxe para a nossa reflexão, desse trabalho interno, né, que nós temos a fazer aí, um grande trabalho do Espírito, um grande trabalho de todos nós, e nessa oportunidade divina que temos tido, dessa transição, que é muito importante o que a Alzira trouxe, né, que não estamos iniciando um processo de transição agora, porque muitas vezes nós pensamos, é a pandemia que está trazendo uma mudança. Não, isso veio com o advento da doutrina, do Consolador, com a transformação, com o início da Era do Espírito, para que nós pudéssemos nos compreender como verdadeiramente somos, qual a nossa destinação, qual é o nosso papel na Terra, o que viemos fazer. Isso descortinou para nós a vida, né? A verdade que o Cristo veio nos ensinar e que nós não conseguíamos compreender ao longo de tantos milênios. Então, nesse processo todo de espiritualização da existência e que todas trouxeram, né? Que a rede, são as oportunidades divinas, são as leis divinas que nos envolvem. Aí nós pensamos, e os peixes, né? Os peixes como os espíritos, como a Cris disse, né? Os espíritos que cada um na sua condição moral, é uma pluralidade imensa nesse mar da vida que nós nos encontramos. E dessa pluralidade toda nos vem uma oportunidade sublime que é dos relacionamentos espirituais que Deus nos permite viver. E por meio desses relacionamentos espirituais, né, no nosso contexto familiar, que nós estamos agora mais próximos do que nunca, do nosso contexto, enfim, de todos os relacionamentos espirituais que compõem a nossa vida, não temos tido esse olhar atento para enxergar no relacionamento a oportunidade divina, para enxergar no relacionamento aquele ser que me provoca uma mudança, uma dificuldade vibratória, energética, que é um convite divino à construção de virtudes que eu ainda não possuo, a curas, né, de vibrações, sentimentos, a modificação de uma memória que está ali na dor e num ciclo vicioso, para que nós pudéssemos, então, enxergar ali, oportunidade, porque a gente entende como é fardo, é pesado, é muito difícil, aí eu não quero, aí a gente se afasta porque não é compatível com o nosso entendimento, ponto de vista, o que a gente gosta, e nos afastamos, e o Cristo diz para nós, olha, amar os teus inimigos, porque se a gente não fizer assim, né, os publicanos fazem, todo mundo ama só aquele que te ama, o que faz o que te agrada. Agora, aquele que conhece a lei divina, aquele que conhece o evangelho, aquele que busca conhecer a verdade, esse precisa dar uma cota maior de vivência, uma cota maior de amor, aprendendo a amar aquele que é diferente, aquele que traz para nós uma vibração difícil e que está aí uma grande oportunidade divina, para que a gente não perca essas oportunidades, vivendo só no ciclo da matéria, esquecidos do ser espiritual que nós somos, esquecidos dessas oportunidades que a reencarnação nos traz. Porque não basta a gente viver sabemos que existe encarnação, nós sabemos da comunicabilidade, nós sabemos das leis divinas, mas no momento do relacionamentos espirituais, das dificuldades, da mudança interna, né, dentro de nós, nos afastamos, porque não quero, não gosto, não me traz prazer, não me traz alegria, então eu não quero. E aí nós nos
perdemos preciosas oportunidades no relacionamento com os peixes, múltiplos peixes, que cada um tem a sua peculiaridade. E aí nós temos que pensar nos peixes que estão em nós. Porque nesta fase de escolha de joio do trigo, nesta fase em que a rede é puxada, né? Ela foi lançada para todos, a rede foi puxada, e dentro de nós? Esse é o momento em que a rede é puxada dentro de nós também. Porque nesses momentos de pico de transição planetária, nós temos oportunidades de conhecer dentro de nós vários peixinhos que a gente nem sabia da existência. Um tanto de grau de egoísmo, de orgulho, e tantas derivações dessas chagas humanas que vêm à tona porque a rede é puxada para que nós possamos ter a bênção de enxergar a nós mesmos como nos encontramos e, diante disso, fazer aí o processo de reeducação do pensamento, de reeducação para a transformação dos nossos sentimentos, de retirarmos de nós aquilo que não nos serve mais e que está nas nossas estruturas espirituais há milênios. E para isso nós precisamos entrar nesse processo de autoconhecimento, de olhar para nós, de olhar esses peixes, porque não é compatível com esse mundo que se aproxima, essas estruturas arraigadas, doentes, e que muitas vezes nos sentimos comprazidos nelas, sentimos um prazer mórbido de mantê-las em nós. E é por isso que a gente observa no movimento espírita tantas lutas, tantas brigas e discussões, porque estamos tendo o prazer de manter esses peixes ruins, que não servem mais, que precisam ser retirados, não tem serventia para nós, que precisam de modificação, mas nós nos agarramos ao peixe estragado e queremos ficar com ele. Então precisamos olhar para nós mesmos e aproveitar essa sublime oportunidade de nos conhecer e de nos transformar, para que nós possamos, então, fazer parte dessa movimentação, quando a rede, né, planetária, de seleção, que a gente sabe que existe uma seleção dos espíritos, para que haja uma compatibilidade energético-vibratória, mental, para compor aí um novo estágio evolutivo de regeneração, para que nós realmente possamos nos preparar para isso. E nos preparando, auxiliar aí no movimento divino de renovação. Então, como é dentro, né, precisamos olhar os nossos peixes interiores, né, os nossos peixinhos internos. Que doutrina bendita, que nos traz realmente o consolo e que nos impulsiona a seguir, que nos faz esse convite de sairmos do comodismo, daquela nossa zoninha de conforto. Eu, muito bem atenta, observando todas as colocações, como vai ampliando o nosso pequeno conhecimento, né, que vocês nos trazem algo assim de tão profundo, mas quando os irmãos de nossa doutrina nos entraram em contato conosco, falando exatamente disso, né, dessa necessidade de voltar à casa em desequilíbrio, em tudo isso, e olha este convite, mergulhe em você mesmo, mergulhe encontrando a tua luz, mergulhe verificando dentro de você, organiza o teu templo de amor, não fica apegado ao templo material, mas busca o teu templo interior, se refaça, se organize, o contato com a tua essência divina, para que você possa encontrar em você este poder que Deus nos deu. Olha só a mensagem do Cristo, vós sois deuses, né? Então que sejamos estes em equilíbrio, agora refletindo em toda essa situação, que nos traz a proposta de tirarmos exatamente do exterior, para nos voltar para o interior, para a nossa essência, para que quando nós pudermos retornar a nossa liberdade, nós sabemos, ou nós possamos utilizá-la da melhor maneira, né? Então muitas pessoas dizem, ai Jesus, não tem jeito, agora parece que não tem jeito, mas olha só o que nos fala o apóstolo Paulo em suas cartas aos Coríntios 4,16, que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia,
Então, tudo isso que está acontecendo, querendo ou não, rebelados ou não, irá nos proporcionar aprendizados. Por isso que é uma escolha. Por isso que é aquilo que Michele bem falou. Observa os peixes, aqueles escondidos, porque se você deixar um olhar ainda obscurecido para eles e ele estiver podre, ele irá abafar os outros, irá apodrecer os outros. Então, é realmente uma parábola de uma profundidade muito grande e que nos chama para essa renovação, para dias melhores, mas que para que nós possamos adentrar, o nosso íntimo precisa estar renovado. Alguém quer complementar mais alguma coisa, queridas? Estejam à vontade. Oi, Cris. Nalda, eu lembrei de um livro, Quando o Amor Veio à Terra, é de Djalma Argolo. E ele diz o seguinte: durante todo esse tempo, nós tivemos reis, legisladores, todos trazendo propostas de governo diferente, né, mudando estruturas, mudando economia. Nunca foi resolvida a questão, né, a problemática da felicidade do homem, da justiça e do amor. A única sustentável é a do Cristo, porque a proposta dele é a de transformação do homem, do próprio homem. Que aí leia-se a transformação moral e ética. E aí muda tudo que está ao redor, né? E parece... Porque essa parábola ela fala do juízo final, né? Então parece que é uma coisa assim, cheguei aqui e agora, né? Não vou ter mais chance. Mas aí a gente precisa lembrar que o Humberto Roden, ele diz no livro Sabedoria das Parábolas, o destino final de cada homem é o resultado de seu livre-arbítrio. E livre-arbítrio, quem manda nele é a gente. A gente o tempo todo pode mudar. Né? Na programação neurolinguística fala assim também, nós somos resultado de nossas escolhas, então nós precisamos escolher bem, escolher melhor, né? Decidir melhor. E tudo está dentro da gente mesmo, né? Na questão 621 do Livro dos Espíritos, em nossas consciências. Esse juízo final é a nossa própria consciência nos julgando. Né? Então, é importante, como Emmanuel nos traz, a questão da vontade, de ter aquela vontade realmente bem dirigida, né? Para que sua vida seja equilibrada, para que seja saudável, inclusive, Joana de Ângeles traz isso também, a vontade, porque ele compara, nós é um escritório, né? Nós temos departamentos do desejo ligado às nossas necessidades mais básicas, da criatividade, né? Dos ideais mais refinados, a memória, onde se registra. Mas aí ele diz que acima de todos os departamentos tem o departamento da vontade, que organiza todos eles. Aí a gente fica imaginando, uma empresa onde cada departamento faz o que quer, onde é que vai parar essa empresa? Aliás, ela vai viver a ermo, né? Ela não vai ter um destino, uma meta, um objetivo, ela vai para onde for levada, né? Se cada um pensar, trabalhar assim, desordenadamente. Então, a vontade é que organiza tudo isso. Senão, nós vamos viver sempre a ermo, realmente. Essa vontade, né? Essa observância das leis de Deus. Aí a gente vem amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, que Michele falou do relacionamento, né? Aí observe, onde é que está o próximo na frase? Está no meio da frase. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Está Deus e está você, mas no meio está o próximo. Né? Então, a sequência é a gente primeiro se organizar, se amar, resolver nossas questões, para amar o outro e aí aprender a amar a Deus. Né? Como é que eu vou dizer que amo Deus sobre todas as coisas se eu não amo o meu próximo? Ele está ali no meio do caminho. Né? Não tem como eu ultrapassar sem ele. Né? Só essa consideraçãozinha. Obrigada, amor. Eu gostaria de dizer, quando a Cris fala da vontade, Leon Denis fala que a vontade é o atributo por excelência. Enquanto nós não compreendermos os nossos atributos e a função de cada um, nós não vamos organizar esse gabinete, esse escritório que a vontade dirige, porque a vontade, Kardec nos fala que ela é a força motriz do espírito. E uma das grandes forças que nós temos no nosso espírito é a força do sentimento. E quando nós ouvimos de Jesus, muito foi dado, mas muito será perdido, está lá no Evangelho,
Nós somos os espíritas que mais recebemos em toda a nossa história. E nós recebemos, quando às vezes a gente fala assim, mas eu sou espírita recentemente. Ninguém chega à doutrina espírita por acaso. A doutrina espírita, ela é um vetor atrativo. Ela nos atrai pelo seu processo magnético, que é a atração que os espíritos têm para nos chamar. Nós somos um espírito que temos uma história, mas nós não estamos aqui à deriva. Quando a gente vai ver a parábola da rede, o barco somos nós. E quando a gente vai reencarnar, nós somos auxiliados para termos um planejamento reencarnatório. E esse planejamento reencarnatório se estabelece com a consciência de um espírito que está sendo amparado e orientado. Sabemos que tem tantos outros que submetem a reencarnação de uma forma padronizada, como nos diz André Luiz. Mas eu acredito que quem hoje está com o compromisso de vivenciar a doutrina espírita, ela traz um compromisso diferente, sim, de contribuir com esse bem-estar que, ora, nós precisamos passar pelas pessoas. Eu acho que o planejamento reencarnatório, quando nós o compreendemos e trazemos para nós, porque nós falamos muito para os outros, nós temos que entender que ninguém terá escolhas se não souber qual é o papel da vontade com a consciência. Porque se é na consciência que estão as leis de Deus, e é a vontade, que é a força motriz que leva ao pensamento, todo o movimento mental, de onde nascem os sentimentos, essa força que nós temos dentro de nós, a inteligência, ela reage, porque é ela que dá direção ao pensamento. E hoje, o planeta Terra, ele avançou muito, gente. Nós precisamos ter esse olhar de respeito a esse progresso que a humanidade avançou. Tanto é que nós estamos falando com pessoas de cidades diferentes com o mesmo ideal, né? Nessa oportunidade que nós estamos recebendo. Não fosse assim, eu nunca teria conhecido a Cris, a Inalda, né? A Michele, sim, porque ela vem muito a Sacramento, né? Mas eu digo para vocês que o avanço todo das ciências estão pautadas na inteligência. E só a inteligência, ela não atinge a consciência. Nós precisamos atuar na razão. A razão é um filtro que nós temos que leva à nossa consciência todos os nossos atos. Por isso que Kardec nos mostra aquilo que Jesus diz, a cada um segundo as suas obras. Então, as obras, elas são internas, elas não são obras externas. E no planejamento reencarnatório, estão aqueles espíritos que vieram para contribuir com a nossa educação e vice-versa. E hoje, nesse ápice que nós estamos vivendo da pandemia, as pessoas não estão suportando uns aos outros. Por quê? Porque não se amam. Então, a gente fala muito em amar ao próximo, mas não sabe o que é amar. Porque o amor não é posse, o amor não é paixão, o amor não é esse orgulho que nós carregamos, esse egoísmo. Então, quando nós temos esses pensamentos, a consciência, ela reverbera. E muitas vezes esse pensamento não acessa o código divino, ela libera o processo. E a consciência, ao liberar, a vontade tem que dar a resposta, porque a vontade que delibera não é a consciência. E nesse fluxo entre pensamento, consciência e vontade está o livre-arbítrio. E muitas vezes nós só agimos pelo livre-arbítrio, sem tomarmos consciência daquilo que estamos fazendo. Então, quando a Cris falou das escolhas, é muito difícil, né, Cris, a gente ter escolhas dentro daquilo que me convém. E é por que me convém? O apóstolo Paulo já tinha falado isso. Aquilo que me convém hoje é o que me traz prazer. Não é aquilo que me transforma. Não é aquilo que vai pedir de mim que eu tire essas mazelas, que eu tire o pó da minha sandália para que eu possa caminhar. E todos nós temos uma história que precisa ser conhecida. Porque quando a Cris falou do perdão, a maior oportunidade que a lei de Deus nos oferece é encontrar de novo com esses espíritos.
E a doutrina espírita não vem para passar a mão na cabeça de ninguém. A doutrina espírita vem para nos fortalecer, para entender que este espírito que volta na condição de pai, de filho, de irmão, de esposo, são injunções divinas. Como é que eu vou me separar de um filho? Eu posso separar do meu esposo, talvez separa de um compromisso, que deverei voltar de alguma forma para buscá-lo, mas de um filho, de um pai, de uma mãe, isso é injunção divina. E nós estamos hoje sofrendo por não termos tido esse esclarecimento nas casas espíritas, porque esse é o papel da casa espírita, esclarecer o espírito e não mais falar para corpos. Nós estamos na hora de educar espíritos e não mais corpos. Quando Jesus fala para Hannah, eu conheço a verdade, nós também já conhecemos a verdade. E nós estamos na hora de perceber de que, como diz João, que banda eu estou lançando a minha rede. E aí ele fala, Jesus fala, João traz isso, né? Lançai a rede para o lado direito, porque o lado esquerdo é o lado das nossas ilusões, e nós estamos insistindo nela, né? E esse ciclo está nos convidando a mudar esses paradigmas velhos, quebrar os paradigmas, mudar os nossos conceitos, nossas culturas, nosso conhecimento, para ter um fermento novo, levedar uma nova massa. Semear essa semente com a pureza nos corações desses espíritos que estão conosco, que estão chegando, ávidos. Eles não vão, gente, aceitar as historinhas que nós estamos contando e levando. Eles precisam de um processo de reflexão, porque são peixes bons que estão voltando a esperar que todos nós possamos dar-lhes um melhor alimento. Para mim, esse momento de transição é o momento de de maior grandeza que eu estou vivendo, porque eu estou me percebendo, tenho de que desacomodar. Há poucos dias, conversando com uma pessoa, eu perguntei, o que você está sentindo? Ele falou assim, eu estou sentindo que eu estou desacomodando aquilo que estava dentro de mim. É esse o convite, é desacomodar, para que a gente possa avançar. É muita desacomodação, Alzira. Tão abençoada essa metodologia que a Eurípides tem nos trazido de sacramento para o mundo. Que nós tenhamos olhos de ver e bem aproveitar, porque nos descortina quem somos, o que viemos fazer, enxergar a verdade, enxergar a nós mesmos e as oportunidades divinas que nós temos recebido, né? Então, essa parábola que fala desse mergulho interno, de mergulho de mar, de peixes, de interioridade e de um movimento de transformação dentro e de um movimento transformador fora também, planetário, ou seja, de todos os peixes, de todos nós que nos encontramos nesse grande mar da vida. Então, todos estamos nesse período maravilhoso de oportunidades divinas, de modificações interiores e também exteriores, que nós possamos ter olhos de ver, né? Enxergar essas oportunidades. E aqui quando ele fala para nós, então, com essa consumação dos séculos, né? Com esse fim de período e início desse novo período regenerador na Terra, quando vêm os emissários do Cristo para separar aí os peixes, os que estão numa condição vibratória compatível com a era da regeneração, para iniciar um processo de trabalho muito árduo aí, de regeneração, aqueles que não estão com uma vibração compatível com a era da regeneração, estão aprisionados em si mesmos, nas suas prisões vibratórias, energéticas, nos seus pensamentos enfermiços, nos seus hábitos nocivos, comprazidos nessa condição, serão arrancados, né, retirados dessa praia, desse mar da vida que nós estamos todos mergulhados aí, todos nela. E ele fala que nesse momento, então, lançará os peixes na fornalha do fogo, né? Ele termina falando dessa fornalha de fogo, que pode ser para nós representada como
o movimento depurador, as provas salutares, as expiações que nos libertam das nossas condições enfermiças, que nos encontramos muitas vezes há milênios, né? Então, muitas vezes olhamos para o fogo purificador, para as provas, que são oportunidades divinas de elevação, de modificação, de construção das virtudes que planejamos ali no nosso planejamento encarnatório, como a Alzira nos trouxe. Planejamos, escolhemos, elaboramos, e ao chegar aqui, nos apartamos da verdade, do ser espiritual que nós somos, e não conseguimos enxergar no outro a oportunidade divina, né, de elevação e de progresso. Enxergamos na prova só dor, sofrimento, injustiça. Nós estamos apartados da verdade. Se nós não conseguimos enxergar na prova o movimento divino de libertação de nós mesmos, né, na expiação, o movimento energético vibratório para que nós possamos reparar, recomeçar, nos libertar, liberar a nossa consciência, fazer um processo de perdoar a nós mesmos, de perdoar o próximo, porque o mal que chega até nós é simplesmente o mal que há em nós, precisando desse processo de cura, de reparação, né, para que nós possamos nos curar e então construir os sentimentos nobres, transformar sentimentos enfermos, elevar a nós mesmos. Se nós não vivermos como espírito, perderemos as oportunidades. Então, quando ele fala da fornalha do fogo, então nessa separação de joio e trigo, nessa separação dos peixes bons, os que estão compatíveis vibratoriamente, né, e os que não estão, ali haverá pranto e ranger de dentes, né? O pranto de você passar por uma prova, por uma dificuldade em que você se esforça, o choro, mas há o ranger de dentes, né? Ranger de dentes é mais pesado do que o pranto. O ranger de dentes é um sofrimento muito grande. Se nós imaginarmos que Emmanuel nos traz, no livro Caminho da Luz, que a grande maioria de nós espíritas fomos espíritos que caíram de planetas, que foram amorosamente convidados a viver na Terra e não mais em outros mundos, porque a nossa vibração não era mais compatível e prejudicávamos o caminho de evolução planetária, de outros orbes, de outros sistemas. Então, nesse momento de queda, aí há ranger de dentes, né? Você cair para perder, de certa forma, um paraíso e reiniciar uma trajetória, apartado dos corações que nós amávamos, mas não conseguíamos amá-los, né? Então, nesse momento de reinício, numa configuração planetária diferente, isso é muito ranger de dentes. Quando a gente não aceita, não compreende as expiações como libertadoras, esse é um momento de ranger de dentes, né? Então, isso está ligado à rebeldia, isso está ligado à revolta. Quando nós temos a oportunidade divina de evoluir, a oportunidade divina de refazimento, de crescimento, de recomeço, mas nós nos colocamos como injustiçados, feridos, melindrados, magoados. Onde está Deus, né? A humanidade tem feito esses questionamentos sem olhar para si, sem compreender a misericórdia e o amor do Pai em tudo que nos rege, que a lei que nos rege é a lei de amor, e que o Pai é misericordioso, bom e justo. Então, entender os processos que nos acontecem, desde os mínimos do dia a dia até aquelas cotas maiores de dores, de sofrimento, para que nós não venhamos a entrar num processo de endurecimento por nos sentirmos injustiçados, porque sabemos que não existem, né, injustiçados. Nós recebemos de acordo com aquilo que necessitamos vibratoriamente, espiritualmente, para o processo de libertação do espírito, que somos todos nós. Então, se nós nos perdemos dessa verdade, podemos cair na rebeldia, no ranger de dentes, e aí uma cota maior de sofrimento é necessário para que nós possamos nos depurar. Mais uma vez, né? Pegando o gancho aí da Michele, uma vez pescados, se nós não estivermos
compatíveis, né? Com tudo dentro de nós, no mínimo de harmonização, de compreensão, de esforço, que esse deva ser contínuo, nós seremos lançados ao mar, novamente, né? Novamente. Meninas, eu estou assim, encantada, e tenho certeza que todos, eu ficaria com vocês aqui a noite inteirinha. Eu digo assim é porque nós vamos chegar à noite, mas eu já iria adentrar a noite com vocês, porque eu acho muito importante. A questão não é só falar, porque conhecimento nós já estamos verificando que vocês têm muito. Não é só falar, mas é empregar energia, empregar amor, tocar, né? E é assim que a gente toca. A gente toca fazendo com que as nossas melhores vibrações possam ser empregadas. E essas vibrações chegaram profundamente à minha alma. Que alegria este encontro, este momento. E eu queria agradecer primeiro a você, Cris, tá? Muito obrigada. Já faça as suas considerações aí finais. Depois nós teremos o sorteio. Eu acho que o Rafael deve adentrar. Mas eu queria, sim, que todas vocês se sentissem envolvidas por aquilo que eu tenho de melhor em minha alma. Gratidão a Deus por esse momento, por conhecê-las, e eu rogo ao Pai de misericórdia que possa me dar a oportunidade de abraçá-las em breve. Inalda, santa pandemia, né? Que nos juntou a tantos e tão rápido. De avião seria impossível a gente fazer tantos amigos assim de uma vez só, né? Em lugares diferentes. Isso é uma maravilha. Eu agradeço muito por isso, né? Também estou muito contente aqui de estar com vocês, né? Eu queria falar primeiro, quando a gente fala assim de ir para outro mundo, né? Eu sempre fico preocupada as pessoas que às vezes não têm um conhecimento mais aprofundado, de lembrar que nós nunca nos separamos dos nossos afetos. Ninguém vai perder pai, mãe, o irmão, uma amiga, aquele espírito, né, que a gente tem afinidade, independente de que personagem estamos fazendo nessa terra, né, nesse teatro, independente de que papel estejamos, né, desempenhando agora, que somos todos irmãos, mas nunca vamos perder esses desafetos, né? E um dos sofrimentos maiores, realmente, daqueles que vieram de Capela, por exemplo, da constelação do Cocheiro para cá, era a saudade, né, daqueles que ficaram dos afetos, né, o paraíso perdido que Michele falou, né? E aí, o finalzinho da parábola, eu queria fazer uma consideração sobre esse finalzinho, que Jesus faz um convite para a gente, porque ele diz assim: compreendeste tudo isso? Ele pergunta para os discípulos, e eles dizem sim, só Deus sabe em que grau. Em que grau de compreensão também nós entendemos sua mensagem? Em que grau ele atinge o meu coração? Ele sai da minha cabeça também, mas vai para o coração, para o meu espírito, para o sentimento, né? E aí a gente lembra do Sermão da Montanha, que ele trouxe justamente aspectos materiais, nossas preocupações com os aspectos materiais, ele traz aquelas necessidades e faz as promessas do reino de Deus, da felicidade, o quão felizes seremos, em cima dos aspectos espirituais, né? Então, acho que o grande dilema que nós vivemos hoje é muito com relação a isso, né? E aí, quando ele diz o escriba é alguém que já tem um intelecto mais evoluído, que já sabe escrever, né? Ele se torna um senhor da casa. O senhor da casa é quem? Quando a gente tem um conhecimento. O senhor da casa é aquele que dá do que tem de melhor para a sua casa. Então, nós já muito recebemos, nós podemos dar, né? Nós podemos ter essa atitude mais positiva, nós podemos ser também pescadores de homens, dentro de nossas limitações, dentro de nosso campo de ação, né? O Cristo nos convida a trabalhar junto com ele. Não nasceu ninguém nesse mundo que não tenha uma utilidade. Todo mundo serve para alguma coisa. Todo mundo. Todo mundo pode dar um sorriso, todo mundo tem um outro que precisa dele. Então, estamos conectados, estamos muito recebendo e podemos dar também, cada um dentro de suas condições. Eu acho que fica essa mensagem, né, nessa última frase aí do Cristo. Ele termina sabiamente com uma pergunta: compreendeste tudo isso? E aí nos leva a refletir: se compreendeste, então age como o senhor da casa. Entrega tudo de melhor que você tem, dá tudo de bom que você tem dentro de você, para os seus afetos, para o mundo,
para quem também você não gosta, para quem não gosta de você, né? A ideia é a gente ir exercitando esse amor universal. Gratidão, meninas, Inalda, Alzira, Michele, todos os internautas aqui que nos fizeram companhia, né? Obrigada pelas vibrações que nós sentimos aqui, né? Nos emocionamos, ficamos contentes, com certeza por conta do sentimento quando une todo mundo, né? E que essa live possa chegar a mais corações, que nós possamos chegar a 1 milhão dos amigos da Rede Amigo Espírita, né? Encontrar mais corações, que possamos disseminar mais ainda essa rede, lançar essa rede a mais pessoas, né? Através da Rede Amigo Espírita TV. Obrigada, fiquem com Deus. Eu gostaria de agradecer a oportunidade desta tarde de estar com essas irmãs, que nós sentimos as vibrações, né, os corações, os afetos, mas, Inalda, me permite, eu gostaria de levar essa palavra a todas as famílias enlutadas, dizendo-lhes que não preocupe com o ranger de dente, para todos nós que confiamos em Jesus. Eu gostaria de encerrar a minha fala dizendo-lhes que para que a gente tenha essa serenidade, o convite é sempre o mesmo: seguir o caminho, a verdade, a vida que Jesus nos trouxe com simplicidade, com vivência. E gostaria de dizer a todos aqueles que perderam seus entes queridos, que um grande amigo do Brasil, Eurípides Barçanufo, também foi chamado durante uma pandemia da gripe espanhola, cumprindo o seu papel. Mas antes de desencarnar, vocês me permitem, eu vou ler rapidinho um desdobramento que ele teve uns dias antes. Ele estava na farmácia com a sua secretária, quando ele sentiu a presença de São Vicente de Paulo, que foi o seu guia, aquele benfeitor que veio auxiliá-lo durante toda a sua existência. E ele então diz, Eurípides pede à secretária que anotasse tudo aquilo que ele ia descrever. E ele diz assim: São Vicente me toma as mãos e diz: vamos, meu filho. Diga a dona Amália que não preocupe, tome nota de tudo. Caminhamos por uma estrada clara, cheia de luminosidade, intensas. As campinas floridas sucedem-se nesse caminho de luz. Andamos ainda estradas afora. O vento leve perpassava pelos prados, estabelece-se um ondulado belíssimo, envolto e melodioso som. De quando em quando, Eurípides reafirma: estamos andando, e a paisagem é a mesma. E continua a certa altura. Avistamos uma árvore muito frondosa ao longe e caminhamos na sua direção. Estamos nos aproximando. Chegamos. Eurípides descreve com a amenidade da sombra daquela árvore, onde o viajor exausto encontra conforto e descanso. Dona Amália, esta árvore é tão maravilhosa, bela, que não encontro comparação para que a senhora possa ter uma ideia de seu esplendor. Na terra, nada existe que se assemelhe à fulgurância dela. Todavia, tentarei um recurso comparativo. Imagina, a senhora, que este vegetal seja constituído inteiramente de ouro lavrado, batido pelos raios solares, e terá uma ideia de remota da realidade. Em cada folha há uma palavra escrita, assinala Eurípides, como Deus, Jesus, amor, justiça, tolerância, paz, esperança, luz, renúncia, devotamento, beneficência, trabalho, compreensão. A árvore simboliza, a meu ver, o cristianismo puro, que consubstancia todos os princípios salvadores exarados por Jesus. São Vicente convida-me a prosseguir na viagem. Saímos e a estrada é a mesma. Andando sempre sem parar. Avisto uma escada ao longe.
vai da terra ao infinito. Digo infinito. Chegamos à escada, começamos a subir. Estamos subindo. Subindo muito levemente, com asas nos pés. A descrição da subida continua até que Eurípides declara: atingimos o topo da escada. São Vicente afirma quando colocamos o pé direito no último degrau: meu filho, está terminado a nossa missão na Terra. Estamos atingindo outra esfera. Meu filho, este plano é uma mansidão de paz e bem-aventuranças. Aqui é a morada daqueles que souberam bem desempenhar a sua tarefa de amor na terra. E aqui é sua morada, meu filho. Então, nós gostaríamos de deixar essa mensagem a todos que têm dedicado a sua vida com muito apreço ao Cristo, porque todos nós, um dia, alcançaremos esta morada. Esse momento que nós estamos vivendo não é um momento de choro, de lágrimas e nem de ranger de dentes. É um momento de luz em nossa vida, de grande esperança, porque Jesus prometeu que estaria conosco até o final dos tempos. E nós, espíritas cristãos, precisamos acreditar na verdade que nos liberta e não nos aprisiona. Este é o caminho que todos nós desejamos. Não é deixar o planeta Terra, é estarmos no planeta para as grandes tarefas que ainda nos compete realizar nessa grande semeadura, mesmo que a semente seja do tamanho do grão de mostarda, mas ela cresce, floresce, alimenta, tempera a nossa vida. Muito obrigado a todos vocês, aqueles que estão conosco, a Rede Amigo, que esse evento de luz alcance milhões de pessoas, que seja o bálsamo consolador, que seja a água viva que Jesus ofereceu à mulher samaritana, que sacie a sua sede. Não chore, meus irmãos, Cristo está conosco. Vamos prosseguir. O caminho é ainda o mesmo. Se você estiver triste, abra o Evangelho e faça aquilo que Jesus nos ensinou no campo do amor e que Kardec traduz tão bem. Fora da caridade não há salvação. Só a caridade nos libertará desses peixes, como a Michele disse, doentes, desse pó que ainda impede e desse verniz que nós ainda carregamos. Agora estamos de máscara, sendo convidados a tirar as nossas máscaras internas. Muito obrigada, que Jesus nos abençoe e que possamos, nas nossas horas mais íntimas, dizer Ave Cristo. Obrigada a todos, viu? Obrigada, Inalda, obrigada, Rafael, Alzira, obrigada, hoje e sempre. Obrigada a todos os amigos, que nós possamos nos manter nessas vibrações amorosas do Cristo Jesus e perseverar. Perseverar é a palavra de ordem, né? Que aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseveremos com muita esperança, com muita fé, com muita confiança. Obrigada a todos. Obrigada, viu, Rafael, pelo lindo presente que você me deu. Obrigada a todos. Nós já vencemos. Nós já vencemos. Muito obrigada, queridas, queridas. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Oi, Rafa. Obrigada, viu? Cheguei para te liberar, viu? Obrigada. Para agradecer muito essas 4 mulheres aqui, né? A Inalda deu um show, está contratada, já tem a carteira de trabalho aqui, ó. Obrigada. Seu coração é muito generoso. Muito bom, estou aqui, assim, extasiado, muito feliz mesmo, sabe? Estou com um problemão, porque no próximo evento a gente vai ter que chamar mais e mais gente, acho que vão ser 2 fins de semana seguidos, e a gente conta muito com vocês. Alzira, Michele, que são pessoas que eu conheço há pouco tempo, né? A Cris um pouco mais, e a Inalda, que já mora aqui no coração, fico muito feliz.
E já convidar vocês, né, liberando a Inalda para o outro compromisso dela, para ela já rodar lá a live, porque a gente tem um sorteiozinho, mas não vai ser almofada não, viu? Se a Cris quiser sortear dela, não tem problema nenhum. Eu tenho o maior ciúme da minha, maior carinho que você mandou junto com seus livros, né? Tá aqui, ó, Poxa, do lado. Sempre. Obrigada. Eu tenho uma reclamação a fazer. Por que eu não recebi, hein, Rafa? Mentira. Por que eu não recebi? Você não tem um desse aqui? Não, senhor. Ó, em abril, quando a gente for aí, eu vou levar para você. É o último. Okay. Mentira, tem 2 aqui. Tem um escondido aqui atrás. Queridos, beijos. Vou deixá-los momentaneamente. Obrigada. Um abraço. Imagino. Obrigada, Inalda. Ei, minhas amigas, enquanto a Inalda está se preparando lá para começar, né, a gente vai sortear o livro aqui, Parábolas de Jesus 1 e 2. Não sei se você já tem, mas... Só que aí eu vou pedir a ajuda de vocês para sortear o livro. Alguém tem o livro dos Espíritos aí pertinho? Que aí a gente vai sortear o livro dos Espíritos. O Alzira, deixa eu abrir para você aqui. Foi. Abre aí ao acaso alguma questão do livro dos Espíritos. 442. Se abandonássemos o estático a si mesmo, sua alma poderia deixar definitivamente o corpo? Agora quem responde é o pessoal de casa, viu? Aqui no chat. Quer que repete? Não precisa. Repete, por favor. 442. Se abandonássemos o estático a si mesmo, sua alma poderia deixar definitivamente o corpo? Então, quem colocar a resposta aqui primeiro ganha, viu? O kit de livros. Por mim, a gente fazia até aquele livro da Alzira, né? Educação do Espírito, mas eu não tenho ele aqui comigo. Que é maravilhoso, né? Deixa eu ver se o povo responde aqui. Tem que botar o zap aqui, gente, também. Espera aí. Aqui é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Olha, mas vocês deram um show, viu? Rafinha, você está ótimo. Um semblante maravilhoso, viu? Apesar de estar trabalhando muito. Para um gripado, tá bom, né? Não é? Exatamente, tá ótimo. Deixa eu ver se o pessoal respondeu aqui. Sim, poderia morrer. Deixa eu ver, gente. Quem respondeu aqui primeiro? Perdi. Mas é completa, né, gente? Vamos dar certeza. É difícil. É grande, né? Perfeitamente. Poderia morrer porque por isso é que necessário se torna chamá-la a voltar, apelando para tudo o que aprende este. É isso, né, gente? Não vamos cobrar mais do que isso também, não, né? Tá certo, tá ótimo. Grande, né? Então, Murilo, você ganhou o livro, né? Pode entrar em contato com o Zap aqui. Opa, peraí. Tem muito som junto aqui, viu, gente? Muitas abas abertas. Então, Murilo, por favor, né, entre em contato com o Zap aqui. Desde já agradecer a todo mundo, né? De novo, a Alzira, a Michele, a Cris. E convidar todo mundo para assistir a próxima parábola, que é a parábola do feixim de bodas, né? Vocês falaram da parábola da rede. E agora vamos falar da comunhão com Deus. Eu gosto de dizer, vou botar até o link aqui. Acho que eu estou com ele aqui. Tá aqui. Quem quiser acompanhar no chat o próximo estudo, que o Jesus é a única noiva que não atrasa, né? Temos aqui. Eu que estou atrasado. Na verdade, eu sou a noiva, né? Ele é o noivo, porque estou bastante atrasado. Mas a gente queria convidar vocês para assistir
esse estudo, né? Que vai ser o Sérgio Cherce, o Orlando Carneiro e o Tato Sávio também. E agradecer todos os canais que estiveram aqui conosco, né? E agradecer muito vocês, foi ótimo, viu? O pessoal está elogiando demais, está querendo mais de vocês aqui. Então, já estão convidadas para retornar aqui. Foi muito bom, viu? Foi muito Obrigada. bom. Rafael, um abraço, muito, muito feliz pela oportunidade, que você melhore, viu? E estamos juntos aí. Não é Covid, não, então estou ótimo. Covid é testemunho, meu filho. É, testemunho de fé. Olha, vamos a Sacramento todos, viu? Tem que marcar. Vamos, eu quero. Vamos chamar a Cris também. Beber do cristianismo puro. Venha, Cris. Venha conhecer a casa de Eurípides. Eu falo que a casa de Eurípides é o poço de Jacó. Estou com sede. Vamos lá, ó. Estou animado. Pois é. Um abraço. Obrigada a todos. Beijo, Obrigado, viu, amor? Obrigada. Saúde. Se cuida, Rafa. Nos cuidamos. Vamos cuidar. Fiquem com Deus, gente. Amém. 1 milhão de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.